que é o transtorno afetivo bipolar? Perfeito. Transtorno afetivo bipolar é um transtorno mental prevalente, não tanto quanto muitas vezes a gente acha que é, mas sim prevalente, que causa potencialmente um prejuízo gigantesco na vida e na qualidade de vida do indivíduo, assim como nas suas relações interpessoais, nas suas relações familiares, enfim, de uma forma geral, tá? Causando prejuízos significativos e de uma forma incapacitante. É um transtorno que se estabelece ao longo da vida, mais comumente, com a maior parte deles ali entre a segunda e a terceira década. Aí nós vamos, mas ninguém na infância, não. Nós temos sim relatos, existem dados que apontam, Sim, pacientes, tem né? evidência, né? Tem dados. Tem dados que mostram pacientes pediátricos, mas são diagnósticos muito mais difíceis de serem feitos, enfim, de serem percebidos, muito mais como quadros depressivos atípicos, né? Mas é um transtorno mental grave que necessariamente precisa, o transtorno bipolar, a apresentação do polo positivo, ou seja, esse paciente tem que ter um episódio maníaco, né? E a gente entende que a bipolaridade, como já diz o seu nome, ou antigamente chamado de doença maníaco-depressiva, é um transtorno no qual o indivíduo tem uma desregulação de humor, que tem uma amplitude além do que a gente entende como fisiologicamente normal, no qual a tristeza vai além de só uma tristeza, cursando com episódios depressivos leves, moderados ou graves, e a felicidade do indivíduo, a sensação de bem-estar, vai além da eutimia e entra então em episódios hipomaníacos ou quando a gente fala em transtorno bipolar tipo 1, que é o caracteriológico, vamos dizer assim, o de filme, né? Uhum. Então, uma mania propriamente, que é um estado eufórico de humor, disposição moral, enfim. Então, o paciente com transtorno bipolar é aquele paciente que sofre de oscilações de humor que necessitam de um certo tempo para ocorrer, não é no mesmo dia, não é de uma hora para outra, não é depois de um conflito, não é instantaneamente. Então, tem uma alteração bioquímica no paciente, por isso que a gente, como falamos antes, né, provavelmente vai ter que falar sobre medicação, né, long term, né, ao longo da vida, porque esse paciente precisa desse auxílio químico para poder regular cerebralmente, então, o funcionamento dele também. Nem, eu acho que é muito interessante quando tu traz isso, porque o termo bipolar, ele caiu, assim, no cotidiano de todo mundo. Ah, o fulano é bipolar, a fulana é bipolar. E até em música, ano passado, ou retrasado, com funk bipolar e tudo mais. Então, querendo ou não, isso chegou um pouquinho nesse cotidiano, nesse dia a dia. E daí até essa questão mais coloquial, ela coloca também naquela medida, ah, tu tá agindo de um jeito hoje e de outro jeito amanhã, tu é bipolar. Uhum. E qual é o prejuízo, ou qual é os potenciais prejuízos disso, até para as pessoas que têm, de fato, o transtorno afetivo bipolar? Claro. O TAB, né? Vamos Sim. falar de TAB a partir de agora para Claro. facilitar a nossa vida. Perfeito. Primeiro, né, dentro dessa linha que tu falaste, né, Léo, é bem isso, então, e indo além, né, assim, a pessoa é meio bipolar, né, a gente vai, isso aí é meio bipolar, né, tá sempre mudando, tá sempre, parece que pra lua, né, vira uma hora tá assim, outra hora tá assado, né, não quer dizer que a pessoa não possa ter um temperamento um pouco mais, eventualmente irritado, enfim, aí são outras características que sim, comumente a gente vê em pacientes com transtorno bipolar, né, mas o prejuízo da gente, de certa forma, vulgarizar, né, ou banalizar, né, um nome de um transtorno, termina sendo ou pela generalização e maximização de números diagnósticos, então, que a gente vem vendo isso acontecer nesses últimos anos, principalmente, enfim, pós-pandemia, com o volume absurdo de informação e desinformação que a gente tem em redes sociais, enfim, sem um crivo técnico, né? Então, as pessoas se autodiagnosticando, ou todo mundo agora tem transtorno de personalidade borderline, ou todo mundo é Tem autista, ou todo mundo tem TDAH, ou é enfim, narcisista. ou é narcisista, enfim. Então, ou todo mundo é bipolar, né? Então, termina, de certa forma, se banalizando um pouco. O que faz com que, muitas vezes, as pessoas ou terminem se utilizando disso para justificar alguns comportamentos, e aí a gente percebe que tem muito mais questões de personalidade do que o diagnóstico do TAB mesmo, ou eventualmente dizendo, it is what it is, a vida deve ser assim mesmo, então vamos deixar as coisas como são. Mas aquele paciente que de fato tem transtorno afetivo bipolar, e ele procura ajuda, e a família entende o que ele tem, ele acompanha com o seu terapeuta, com o seu psiquiatra, ele pode ter uma qualidade de vida realmente no qual o transtorno termina não impactando ou não limitando
na maior parte das coisas, né? Então, acho que a gente poder dar o diagnóstico preciso, que é uma coisa que não é tão simples assim. Uhum. Muitas vezes a gente entende que... E aí entra uma coisa minha, assim, Léo, te falar. Eu me lembro quando eu comecei o consultório, e curiosamente, assim, quando tu me contou para falar sobre isso, muito legal, assim, porque eu acho é um diagnóstico que ele é intrigante e ele é um tratamento que é muito desafiador, né? Até Porque a porque... química, realmente, ela é desafiadora. Exatamente, né? E aí, claro que quando a gente olha e pensa assim, né, no Mr. Jones, né, aquele filme, né, E, fantástico, pessoal, né? assim, se vocês não assistiram Mr. Jones, Assista. ele provavelmente está em algum streaming. Então Aham. assistam, porque, assim, é uma grande apresentação do que é. Richard Gere numa atuação maravilhosa. E daí a gente vai ter também hoje a Anne Hathaway fazendo também dentro Sim. de uma série da Netflix. Sim, é o Modern Love. Modern Love, Esse é o exatamente. episódio 2 ou 3, se eu não me engano, Da primeira temporada. Fantástico. Apresentação maravilhosa dela. Então, mas aí eu já entregando a idade, né? O Léo não é tão velho assim quanto eu, então não é dessa época de filme dele, é da minha, tá? Do O quê? Mr. Jones. Aí, Pô, mas tá? eu já assisti algumas vezes, né? Exatamente. Mas falando, enfim, sobre a apresentação, né, dos pacientes. O paciente que ele tem transtorno afetivo bipolar, e aí é muito curioso, eu estava te falando um pouco do que eu entendi quando eu comecei meu consultório, né? E por curiosidade, né, tu falou disso. Era muito difícil para mim dizer para o paciente, olha, tu tens transtorno bipolar. E aí a gente vê, né, como, e fazendo uma autorreflexão sobre isso, como a gente também tem um certo preconceito, Um né? estigma que também E é. um estigma, assim, porque a percepção que eu tinha é, bah, eu vou estar dando uma sentença para esse cara. É uma etiqueta que ele vai carregar pro resto da vida, é um rótulo que ele vai ter que carregar e que, bom, e como é que ele vai se sentir com isso, né? E além de mais, será que eu vou conseguir aguentar esse tranco do lado dele, dizer, fica tranquilo, tu tem transtorno bipolar, tá tudo certo, né? Mas não tá tudo certo, né? Provavelmente não esteja tudo certo. Pode ser que fique, né? Porque a tendência é que a pessoa está buscando o tratamento psiquiátrico, psicoterapêutico num momento agudo, seja de uma Exato. depressão ou talvez mais difícil do paciente buscar num episódio de mania ou de hipomania, mas pode, porventura, Uhum, se apresentar em terapia. Então, exatamente. é realmente muito mais comum se mostrar isso no momento agudo. Exato. É bem isso mesmo. E, obviamente, aproveitando o gancho do Mr. Jones, pessoal, assistam, um baita filme mesmo, assim, acho que é um excelente material de psicoeducação, né? É muito legal. Se todos os pacientes fossem como o Mr. Jones ou como a Anne Hathaway, o nosso trabalho seria infinitamente mais fácil, né, Léo? Porque assim, entrou, não, o paciente entrou saltando, né, abrindo garrafa de espumante, né, enfim, na sessão, tu diz, cara, bom, né, diagnóstico dado, né, acabou, tá Sim, tudo ou certo. aquela taquilardia, né? Ou seja, do paciente ficar falando tão rápido que tu não consegue dar conta. Mas seria maravilhoso, né? Mas o paciente nosso real do consultório não é assim, né? Então ele é o paciente que ele só vem irritado, é o paciente que fez múltiplos tratamentos e nunca nada funcionou, ele é o paciente que ele é ranzinza, é o paciente que daqui a pouco ele tem toque, né? Uhum. Isso é um caso emblemático. Eu me lembro de um paciente com toque que chegou para mim super mal, assim. E a gente começou a terapia de exposição, pressão de resposta, inibidor seletivo, dose alta. O toque dele acabou. E ele estava completamente maníaco. Uhum. Então era um diagnóstico comórbido, que é difícil da gente ver, assim. Então, assim, nossa, mas como ele melhorou rápido depois que a gente entrou com inibidor seletivo em dose alta? Claro, e aí ele chegou com gastado uma fortuna, né, no final de semana, cartão de crédito, feliz da vida, nunca tinha sentido tão bem. Então, assim, algo realmente de euforia que ficava evidente do prejuízo, que era um diagnóstico que estava oculto por trás do outro. Né? Enfim, então a gente poder identificar esse paciente, fazer essas perguntas e poder falar abertamente sobre esse diagnóstico, que não é uma sentença, mas é algo que realmente a gente sabendo e auxiliando, a gente pode melhorar e muito a qualidade de vida desse paciente, é super importante a gente fazer.